Olá, pessoal que acompanha o canal Tratamento de Efluentes e também bem-vindos aos que estão assistindo aqui pela primeira vez. Meu nome é Ibanez Oliveira, sou químico industrial com pós-graduação em tratamento de resíduos industriais. E estou aqui com mais um vídeo sobre o assunto de tratamento de efluentes. E hoje eu gostaria de comentar com vocês, de traçar alguns conceitos e falar sobre a importância dos coloides. Porque dentro do nosso efluente, as substâncias que vão estar presentes em maior quantidade e que vão ter maior influência sobre as características e qualidades do nosso efluente serão os coloides. Muito bem, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o que são esses coloides, na verdade, né? Então, os coloides nada mais são do que um sistema de mistura que tem como característica específica os seguintes itens. São misturas de substâncias diferentes que não se separam por ação da gravidade, ou seja, não vão separar espontaneamente. Se eu deixar esse efluente ou essa substância que é em forma de colóide parada, tranquila ali, sem agitação, mesmo assim não haverá separação. A maioria dos colóides, de suspensões coloidais, eles têm aspecto turvo ou opaco. Nós podemos falar de um colóide muito conhecido de todos e muito comum, que é o leite. O leite nada mais é do que uma dispersão coloidal de gordura em água, e mais proteínas, etc. e tal. Então, sempre que eu tiver um efluente ou um líquido de aspecto turvo, opaco, ou seja, que não passa a luz ou tem dificuldade para passar, eu provavelmente estarei diante de um coloide, tá? É possível que isso também seja uma suspensão, só que a diferença da suspensão é que a suspensão ela decanta espontaneamente, e já o coloide não sofre essa decantação espontânea. E como característica nessa mistura que a gente tem, a gente vai classificar os componentes presentes nessa mistura em duas classes, que são os dispersos e os dispersantes. Os dispersantes são aquelas substâncias que vai estar em maior quantidade, no nosso caso, no efluente, a água, que é o dispersante, e o disperso é aquela substância que tem menor quantidade, no caso, no nosso efluente, os contaminantes, né, as substâncias presentes nele. Então, aqui tem uma imagem que mostra dois frascos, um com água pura, água limpa, né, e outro com uma dispersão coloidal, ou seja, uma substância que forma uma solução coloidal, onde eu já noto que ele tem uma opacidade e uma turbidez. Muito bem, vamos diferenciar então agora a solução verdadeira do coloide e da suspensão. A solução verdadeira é aquela onde eu dissolvo um disperso dentro de um dispersante e eu tenho a formação de uma única fase, e mesmo que a solução adquira cor, por exemplo, se eu dissolver um sal de níquel ou de cobre, a solução vai adquirir uma coloração, porém é translúcida, é possível ver a luz passando sobre ela. Então, esse tipo de mistura a gente chama de solução. Da mesma forma, se eu dissolver um corante orgânico na água, a solução pode tomar uma cor azulada, amarelada, avermelhada, porém ela é translúcida, ou seja, a luz consegue passar sobre ela. Então, isso é uma solução verdadeira, que ao longo do tempo não haverá separação espontânea dos componentes. O coloide já é aquela mistura onde os dispersos são de moléculas de maior tamanho e onde eu tenho uma certa opacidade na solução, dá para ver que ela está opaca, mas também ela não separa espontaneamente. E já a suspensão, por exemplo, terra na água ou areia, né, são partículas de muito maior tamanho que, se eu deixar ela em repouso, haverá uma sedimentação espontânea, formando um lodo no fundo e água. O melhor exemplo disso é quando nós temos um dia que tem uma chuva muito forte. Então a gente sabe que quando dá uma chuvarada muito forte, nas ruas, nos córregos e nos rios, a água fica de cor barrenta, cor marrom. Por quê? Porque ela está arrastando uma grande quantidade de sólidos em suspensão. Só que à medida que o tempo passa e esses sólidos sedimentam, a água volta a ficar mais clarificada.
Então aqui, a título de comparação, tá, nós temos aqui nessa escala horizontal, uma escala que vai de 1 nanômetro, que seria 10 na menos 9 metro, ou seja, 1 milhão de vezes menor do que 1 metro, 1 nanômetro, 1000 nanômetros, que seria 1 micra, né? Nessa escala eu estou comparando o tamanho das partículas dispersas dentro do meu dispersante. Quando eu tenho soluções, as partículas são muito menores que 1 nanômetro, as partículas dissolvidas. Quando eu tenho coloides, elas vão variar de até 1000 nanômetros, tem que ser menor que 1000, que na faixa de 200 a 300 nanômetros eu tenho as soluções coloidais. E acima de 1000 nanômetros, acima de 1 micra, eu já tenho as suspensões, aquelas que eu posso separar espontaneamente. Então aqui só para título de curiosidade, informação para vocês, né? Nós temos aqui os tipos de coloides de acordo com os seus constituintes. E aqui nós temos a fase dispersa, que seria a substância que está em maior quantidade, que vai ser o dispersante. Então aqui, ou melhor, a fase dispersa, que seria a substância que vai estar dissolvida, vai estar presente dentro em menor quantidade. E aqui nós temos o dispersante na vertical, que é a substância que vai estar em maior quantidade, que vai ser o meio. Então nós podemos ter dispersantes aqui na vertical. Os dispersantes podem ser gases, líquidos ou sólidos. Então, a título de informação, nós podemos ter os dispersos também na forma de gás, líquido ou sólido. Quando eu tenho, por exemplo, um líquido disperso dentro de um gás, eu tenho aquilo que a gente chama de aerossol líquido. Aí, como exemplo, nós temos aí os sprays de cabelo, os sprays de desodorante, e as nuvens que estão presentes na atmosfera. A gente enxerga a nuvem branca porque ela é formada por gotículas d'água, a água na forma líquida, que está dispersa no ar. Então, eu tenho a nuvem. Quando eu tenho um sólido disperso num gás, eu tenho o famoso aerossol sólido, que são as poeiras ou as fumaças também, os fumos. Quando nós temos um gás disperso num líquido, nós temos a espuma. Então, tem o exemplo do chantilly, mas a própria espuma que se forma com o sabão, nós temos ali, então, um gás disperso no líquido, no caso, o ar disperso na água. Quando tem um líquido disperso dentro de um outro líquido, e são imiscíveis entre si, eu tenho a famosa emulsão. Aqui, então, nós temos, por exemplo, o café expresso, né, que forma aquela camada de gordura, o leite, que também é um dispersante, os óleos solúveis em água são emulsões de líquidos dispersos em líquido. Quando eu tenho um sólido disperso num líquido, eu tenho aquilo que a gente chama de sol. Então, aí, por exemplo, nós temos as tintas, que são partículas sólidas que estão dispersas no meio líquido, que pode ser a água ou um solvente, e o nosso próprio sangue, que é uma dispersão em forma de sol, onde nós temos as hemácias, que são os glóbulos vermelhos e brancos, e as plaquetas são sólidos, dispersos dentro de um líquido que é o plasma sanguíneo. Quando nós temos o disperso, um gás que está disperso dentro de uma fase sólida, nós temos a famosa espuma sólida. Então, um exemplo é a espuma de colchão, o isopor, que são gases, no caso ar, disperso dentro de um sólido. Quando nós temos um líquido disperso dentro de um sólido, nós temos aquilo que a gente chama de gel, a famosa gelatina, o gel de cabelo, né? Eu tenho a água dispersa em menor quantidade dentro de uma proteína. Então, essa proteína vai dispersar a água e vai tomar a forma de um gel. E quando for um sólido disperso dentro de um outro sólido, nós temos o exemplo das ligas metálicas, né? Então, o mais importante para nós no efluente são as emulsões e os sóis, né? Ou seja, a emulsão, que é o líquido na fase líquida, e o sol, que é a dispersão de um sólido dentro da fase líquida. Um efeito interessante que as dispersões coloidais têm é o chamado efeito Tyndall. O que é o efeito Tyndall? É aquilo onde eu passo um facho de luz sobre a mistura, no caso aqui, por exemplo, uma lanterna. Quando é uma solução, eu não enxergo o facho de luz, o rastro de luz, eu não enxergo ele, mas quando é um colóide, eu enxergo o rastro da luz. Isso é muito comum, pessoal, quando a gente, por exemplo, tem dentro de casa,
o nosso ar está com bastante poeira em suspensão, que são sólidos em suspensão, e a gente abre uma janela ou tem uma fresta, e aquela réstia de luz que passa, ela é possível de ser enxergada ao longo do comprimento dela, porque tem as poeirinhas dispersas no ar. Então, isso é o efeito de um colóide. Eu tenho no caso ali, um aerossol, que são partículas sólidas dispersas no ar, que o facho de luz é possível de ser visível. Isso é o chamado efeito Tyndall. Então, sempre que eu pego um efluente e eu foco uma lanterna nele, eu consigo enxergar o rastro dessa lanterna, eu tenho uma dispersão coloidal. Bom, tudo isso é muito interessante, muito legal, mas como é que a gente, no nosso caso, nos efluentes, nós queremos que essa mistura, essa dispersão coloidal, ela possa ser separada. A gente sabe que espontaneamente ela jamais vai separar. Então eu vou ter que usar de artifícios para poder fazer esta separação dessas substâncias. Existem várias técnicas, gente, para fazer a separação de misturas coloidais. Uma das técnicas mais simples que tem é a mudança de pH. Então, o exemplo mais comum que eu vou dar para vocês é o próprio leite. Nós sabemos que o leite é uma emulsão, é uma dispersão coloidal de gordura e proteína dentro da água. Porém, se eu adicionar, por exemplo, algum ácido fraco dentro do leite, como, por exemplo, suco de limão, que é ácido cítrico, ou mesmo vinagre, que é ácido acético, ou até qualquer outro ácido, como o ácido clorídrico e tal, e eu baixar o pH do leite, eu vou fazer com que se desestabilize essas atrações, essas uniões entre as partículas. E com isso, as partículas sólidas vão acabar sedimentando. Então, a mudança de pH, ou para ácido ou para alcalino, eu consigo, em alguns casos, desestabilizar essas soluções coloidais. É por isso que muitas vezes, quando a gente vai fazer um tratamento de fluente, o pessoal questiona assim: ah, mas por que eu tenho que baixar o pH lá para baixo? Ou por que eu tenho que subir o pH lá para cima? Eu não poderia fazer tudo no neutro? Não, porque dependendo do tipo de dispersão coloidal que eu tenho, essa simples mudança de pH, eu consigo desestabilizar essas partículas e fazendo com que elas se separem. Outro exemplo muito comum, que é a emulsão de óleo em água. Nós sabemos que as emulsões de óleo em água são bastante estáveis, porque elas têm tensoativos ou alguns dispersantes que deixam esse óleo disperso dentro do meio líquido. Porém, se eu fizer uma mudança de pH, geralmente para pH mais ácido, no caso dos óleos, há a separação, ou seja, o óleo vem para a parte superior e a água fica na parte inferior. Então, uma mudança de pH é suficiente, às vezes, para fazer essa quebra, né, essa separação entre os componentes. Outro artifício que pode ser usado é a temperatura. Nós sabemos que temperaturas muito baixas ou elevadas, ou seja, um aumento da temperatura do efluente ou uma diminuição, pode causar também a desestabilização dessas partículas que estão dispersas de forma coloidal, ok? E o terceiro modo de nós fazermos isso é fazendo a utilização dos nossos chamados coagulantes. O que que são os coagulantes? São aquelas substâncias que eu já comentei com vocês no vídeo, onde eu falo de coagulação e floculação. Quem não assistiu o vídeo pode voltar aqui no canal e assistir o vídeo que fala sobre coagulação e floculação, onde nós mostramos que a adição de coagulantes dentro de uma dispersão coloidal acaba fazendo com que haja uma desestabilização por atração de cargas elétricas entre as partículas. Então, nós temos aqui no primeiro caso da imagem, aqui no slide, uma solução, uma dispersão coloidal, né, onde tem as partículas ali dispersas, que no meu caso do efluente, elas seriam impurezas. Eu vou adicionar um coagulante, que pode ser um sulfato de alumínio, um cloreto de alumínio, um cloreto férrico, um sulfato ferroso, um cloreto de cálcio, e tem inúmeros coagulantes, que eu comento lá no vídeo que fala sobre coagulação. Adicionando essas substâncias, elas vão fazer com que se formem coágulos, ou seja, elas vão desestabilizar essas partículas que estão dispersas no meio. E, consequentemente, eu tenho a precipitação dessas partículas, se elas forem sólidas, ou a flotação, se elas forem menos densas do que a água. No caso de líquidos menos densos ou sólidos menos densos que a água, irão flotar. E se eles forem mais densos, irão decantar, fazendo a precipitação.
certo, gente? Então, as substâncias as coloidais, os coloides, eles são, digamos assim, o nosso maior, desafio de trabalho nos efluentes são os coloides. O nosso trabalho no tratamento de efluentes é tentar desestabilizar esses coloides para que aconteça a sua separação. Muito bem, por hoje é isso. No próximo vídeo eu vou comentar um outro assunto muito importante, que é a remoção de cor em efluentes, tanto a cor devida de uma solução verdadeira quanto de um coloide. Que artifícios, que técnicas, que medidas nós temos para fazer a eliminação de cor num efluente. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, deixa o seu joinha. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações para saber sempre que a gente tiver um vídeo novo, e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.